Abra sua Bíblia comigo. 2 Samuel, capítulo 6. Feliz pela vida do pastor, da pastora Cibele, do pastor Gilmar, Sofia, que Deus abençoe vocês. Feliz mesmo. Deus dê graça. Aleluia, Jesus. Capítulo 6, 2 Samuel, versículo 1. Nós temos falado bastante sobre a presença do Senhor. E quando o pastor Jean, ele me mandou mensagem, primeira palavra que ecoou no meu coração, a presença do Senhor. Não tem sentido igreja sem a presença do Senhor. Não tem sentido sermos pessoas sem a presença do Senhor. Você contempla aí nos bastidores, no mundo, nos noticiários, homens e mulheres sem a presença do Senhor. E é terrível o que eles realizam sem a presença do Senhor. E é maravilhoso o que eu e você realiza com a presença do Senhor. Nós precisamos da presença dEle. Capítulo 6 de 2 Samuel, versículo 1. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, para Bealim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Versículo 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeia. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levaram-o da casa de Abinadab, que está em Gibeia. E com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Versículo 5. E Davi e toda a casa de Israel festejaram perante o Senhor com toda sorte de instrumento de madeira, como também harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. Toma o seu assento. Louvado seja Deus. Precisamos entender por que a Arca da Aliança ela estava neste lugar. Por que Davi sentiu o desejo da Arca da Aliança, ou melhor, da presença de Deus. Toda vez que eu falar Arca da Aliança, eu estou falando da presença de Deus. Porque Deus, ele se manifestou para o povo. E para que a presença dele ficasse no meio do povo, ele mandou Moisés fazer uma arca. E dentro da arca ele colocou lá os 10 mandamentos. Ele colocou lá a vara de Arão que florescia. E colocou uma porção do maná dentro da arca. E todas as vezes que as pessoas entravam diante da arca da aliança, eles sabiam que aquilo ali representava a presença do Altíssimo. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, no 1 Samuel, capítulo 1, fala um pouco da vida de Ana, de Eucana. Fala um pouco da vida de Eli, o sacerdote. Fala um pouco da vida dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, que também eram sacerdotes na casa do Senhor. E Ana, ela não podia ter filhos. Ela ora a Deus e ela pede ao Senhor um filho. E ela promete esse filho ao Senhor para servir no altar. Ana, ela é visionária, porque ela sabia como estava o sacerdócio naqueles dias. A Bíblia diz assim que os filhos de Eli eram homens maus. Toda oferta que chegava na casa do Senhor, antes de ser queimada ao Senhor, eles metiam o garfo e queimavam para eles. E a ordem do Senhor era: primeiro queima a gordura para o Senhor, e depois os homens podem comer daquela oferta. Mas eles usurpavam da oferta que era para o Senhor, e isso era abominável.
E Ana, tendo filho, oferece ao Senhor. E fala, ele vai ser criado como sacerdote, ou com o sacerdote. E a Bíblia narra que ele cresceu em sabedoria. Mesmo no ambiente ruim, mesmo no ambiente que não tinha graça, ele estava ali cheio da presença. Isso é muito interessante, porque a gente fala assim, né? Tal pessoa foi influenciada, tal pessoa foi contaminada ou contagiada pelo ambiente. Não, eu só sou contagiado pelo ambiente se eu quiser, porque luz é luz em qualquer lugar. Aleluia. Eu posso estar em meio ao caos, aleluia, o Senhor sabe que eu estou ali, porque não se pode esconder uma casa edificada sobre a rocha. Eu preciso florescer aonde eu for plantado. Eu preciso ter luz aonde eu estiver, mesmo que for em meio às trevas. Já aconteceu com você? De estar no mercado, até meio despojado, de camisetinha, e alguém olhar e falar assim, você é crente, né? Você tem algo diferente, você tem uma luz diferente. Sabe o que é isso aí? É o não poder esconder uma casa edificada sobre a rocha. É não poder esconder uma luz que brilha. E é tão gostoso quando alguém olha para você e fala assim, você é crente. Dá vontade de dar um glória, um aleluia. E dá vontade de sair pulando dentro do mercado. Por quê? Porque Deus é conosco. Então Samuel cresce naquele ambiente ruim, mas cheio da graça. E a Bíblia diz que Deus falou com Samuel. E falou das coisas horríveis que ele estava prestes a fazer com a família do sacerdote Eli. E Samuel conta tudo ao sacerdote. A Bíblia diz assim que ele já estava velho. Os seus olhos já quase não enxergavam mais. Houve uma guerra. O povo sai para a guerra contra os filisteus. E na primeira batalha, 4.000 homens morrem. E o povo volta desesperado. Por quê? Porque toda guerra contra os filisteus, Deus dava vitória ao povo. Nessa ocasião, Deus não deu vitória. Porque com Deus não se brinca. Eu não posso reivindicar algo de Deus se eu não ofereço nada a Ele. Às vezes nós brincamos de ser crente. Você está no culto e abre o seu coração, porque eu sou o instrumento de Deus nessa noite. Ouve o que Deus tem para o seu coração. Porque às vezes, irmão Rafael, nós reivindicamos de Deus, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. E Ele olha para você e fala assim, mas quem é você? Quem sou eu? Porque se eu não sou filho, eu não posso exigir do meu pai. Se eu não tenho comportamento de filho, eu não posso exigir. Deus ainda é tão misericordioso, que ainda manifesta graça. Mas tem muita gente brincando com aquilo que é sagrado. Porque estar aqui, irmão, e vestir um terninho aqui e enganar pessoas é muito fácil. É fácil. É fácil eu enganar pessoas no meu trabalho, é fácil. É fácil eu pegar a palavra do Senhor e estudar ela e ministrar. Não é difícil, é fácil. O difícil é ter a presença. O difícil é fluir na presença. Porque engana pessoas. A Bíblia diz assim, que se possível for, o inimigo enganaria até os escolhidos. Existem falsos profetas. Existem pessoas que usurpam do altar. Existem pessoas que pregam não para salvar almas, mas para ganhar dinheiro. Irmão, mas está errado, está errado. Porque as coisas de Deus são naturais. Fluem naturalmente. O Senhor conhece a minha vida e sabe das minhas necessidades. O altar não é fonte de renda. O altar é fonte de serviço. Eu preciso servir. E eu sirvo no altar e o altar me serve. A lei tinha que ser essa. Mas as igrejas mudaram o contexto. E aí vem o pastorzão de renome e prega. E se acha no direito de cobrar 50, 100 mil reais. Eu não tenho medo de falar. Está gravando, não tenho medo de falar isso. Porque isso não condiz com Bíblia. Deus diz assim, olha, eu sirvo. E eu sirvo de graça, porque o reino me sustenta. Enquanto eu cuido do que é de Deus, Ele cuida do que é meu. Agora aqueles homens estão usurpando do altar e da presença do Senhor. E aí eles perdem uma batalha. Porque Deus não deu crédito para aquilo ali.
E aí na segunda batalha, na investida, o que eles fazem? Vou levar a Arca da Aliança. E os 2 sacerdotes vêm. E eles vêm, como diz um amigo meu, vêm grandão. Agora a vitória é nossa. Eles vêm se achando. E quando eles chegam lá, diante da batalha, todo o povo, quando vê a arca, começa a jubilar. E os gritos foram o júbilo foi tão grande de alegria. A Bíblia diz assim que a terra tremeu de tanta alegria daqueles homens. E o inimigo, ao ouvir isso, o inimigo treme na base. O que será de nós? Quem vai poder nos defender desse Deus tão grande, que feriu o Egito e envergonhou todos os deuses do Egito? Nós somos pequenos diante deles. A Bíblia diz assim que um entre eles falou assim: tenham ânimo, ó homens, vamos guerrear como homens, nós temos força. Aquele filisteu traz todo mundo um renovo, revigora a força e a confiança deles, e eles vêm para a batalha. O massacre foi tremendo. 40.000 homens de Israel morreram. A Arca da Aliança foi levada e os 2 sacerdotes foram mortos. Aquilo só foi lamento e planto para o povo de Deus. A Bíblia diz assim que o mensageiro vem da guerra e fala para o sacerdote ali: olha, aconteceu isso, isso e isso. Ele cai para trás e morre, porque ele estava gordo e cansado, velho. Ele quebrou o pescoço e morreu ali mesmo. Foi-se a glória do Senhor, diz a nora dele. O nome do filho foi Icabode, porque foi-se a glória do Senhor. Houve um desespero na nação. A Arca da Aliança foi levada e o povo ficou sem a presença de Deus. Já pensou alguém chegar em você e arrancar a presença do Senhor da sua vida e você viver como o mundo vive? Eu já vivi no mundo e eu sei como que é lá, e eu não quero voltar para lá, porque o que eu vivo aqui eu nunca vivi lá. Os prazeres que eu tenho aqui eu nunca tive lá. Só que eles ainda não entendem. Eles acham que nós estamos carregando peso. Vamos chegar lá. A Bíblia narra que a Arca da Aliança na terra dos filisteus, Deus feriu ao Deus Baal. Olha a ousadia desse povo. Cata a Arca da Aliança, eles pegam a Arca da Aliança e colocam dentro do santuário do Deus deles. E no outro dia de manhã, a estátua do Baal está caída de cara no chão. Eles vão lá rapidinho e levanta a estátua. Quem derrubou? A presença do Senhor. No outro dia a estátua caiu de novo, só que agora sem os braços e sem a cabeça. Eles temeram e tiraram a arca lá de dentro, porque a arca está envergonhando o nosso Deus. A presença do Deus de Israel está envergonhando o nosso Deus. E tiraram e levaram. São 5 cidades filisteias. Deus feriu as 5 cidades com úlcera. 5 cidades. E muita gente morreu. Todo o período que a arca passou lá, Deus feriu as 5 cidades. Porque Deus não precisa de homens. Entenda isso. Deus usa homens porque Ele quer, mas Ele não precisa de homens. O dia que eu bater no peito e eu disser assim: olha, eu sou importante, porque sem mim não sai, acabou a graça. Cuidado, porque Deus nos dá graça, mas é graça. É graça. Você canta, é graça. Você ora, é graça. Você prega, é graça. Você adora, é graça. Você serve, é graça. Mas não pensa que você é bom, não. Porque o dia que ele tirar a graça, só vai ter desgraça. É literal. Porque tem muita gente batendo no peito e se achando o bom, né? Eu sou a filha do pastor, eu tenho unção, tenho promessa. Não tenha a graça para você ver. Não tenha a graça para você ver. Não tenha graça. Sofia, não tenha graça para você ver. Não adianta eu ter um legado. Não adianta eu ter uma promessa se eu não tiver graça, se eu não tiver a presença. Deus não dependeu de ninguém. Feriu as 5 cidades.
matou mais gente do que a guerra deles. E aí os filisteus falam assim: temos que devolver essa arca, porque senão vai morrer todo mundo. E eles criam estratégia. E aí os sábios dos filisteus se reúnem, um representante de cada cidade, e diz: olha, vamos fazer um carro novo. Vamos pegar 2 vacas que têm bezerros novos e que nunca puxou nenhuma carroça. E vamos colocar essa vaca numa carroça nova. Nós colocamos a arca em cima da carroça e nós vamos fazer alguns símbolos de rato e dos tumores, de ouro, e levar como oferta, mostrando a nossa vergonha, o nosso arrependimento. E eles fizeram o carro novo e colocaram a arca e falaram assim: se a arca for em direção à cidade tal, se ela for, então não é Deus, mas a hora que soltou as vacas foi em direção certinho. E eles temeram, porque quando Deus quer guiar, Deus guia quem Ele quiser, até o animal. A arca volta. A Bíblia diz assim que quando a arca chega e tem um povo no campo, eles tentam olhar na arca e Deus fere muita gente ali. De temor, deixaram a arca na casa de Abinadab. Ali nós lemos, a arca estava na casa de Abinadab. Alguns historiadores dizem que ela ficou 20 anos, marca esse número, 20 anos aproximadamente, na casa de Abinadab. Saul reinou. Saul foi levantado rei, nós sabemos da história, reinou sobre Israel. Em nenhum momento Saul tentou buscar a presença do Senhor. Muito pelo contrário, na sua segunda batalha, ele quis usurpar a posição do sacerdote e ofereceu sacrifício onde ele não podia oferecer. O homem foi ungido, venceu uma guerra e já perdeu a outra, já perdeu a presença. Por quê? Porque o perigo de vencermos uma batalha é a próxima batalha. Sabe, o time de futebol, quando vence de goleada e chega prepotente de um outro adversário e toma uma invertida. Sabe você, quando vai lá fazer uma entrevista e você arrebenta naquela prova ou naquele teste, e aí quando você vai no outro de salto alto, sem se preparar, você perde. O perigo de vencer uma batalha é a próxima batalha. Ele se achou no direito. Ele se achou que ele era imbatível, que ele era o rei, que não tinha autoridade sobre ele. E se existe uma coisa que Deus gosta, é o respeito da hierarquia. É cada um no seu lugar, cada um na sua função. Todas as vezes que eu tento ser aquilo que eu não sou, eu estou me assemelhando ao diabo, que quis ser Deus. Olha o inverso. Filipenses fala assim: Jesus abriu mão da sua glória, e sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Satanás viu o trono vazio e falou assim: eu vou levantar meu trono acima do trono de Deus. Eu serei igual ao Altíssimo. Olha a diferença. Toda vez que eu tento ser o que eu não sou, eu estou me assemelhando ao diabo. E todas as vezes que eu tenho humildade sincera no coração, de abrir mão daquilo que eu sou e me colocar na humildade, eu estou representando Deus. Sabe como diz o amigo lá, pega a visão, porque Deus dá graça ao humilde, dá graça. A arca volta, 20 anos na casa de Abinadab. Saul reina, Saul não busca a arca. No capítulo 31, do último capítulo de 1 Samuel, a Bíblia diz assim: Saul morreu. No capítulo 2 de 2 Samuel, Davi é aclamado rei de Judá. No capítulo 5, Davi é aclamado rei sobre todo Israel. No capítulo 6, Davi deseja buscar a presença do Senhor. Irmão, o que eu entendo isso aqui, irmão? Não existe ministério, não existe reinado, não existe legado sem a presença do Senhor. Davi era cheio do Espírito Santo. Davi era cheio do Espírito Santo. Mas a arca da aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Não, eu não posso me contentar em eu ter tudo e o povo não ter nada.
Eu não posso me contentar em eu estar cheio, falando em línguas, profetizando, e o povo sem sentir a presença do Senhor. Davi olha para o povo e fala: falta alguma coisa, e eu não vou reinar sem a presença de Deus. O pastor Jean, ele pregou aqui domingo, e ele falou sobre a presença de Deus, quando Deus aparece para Moisés e diz assim: Moisés, eu vou enviar um anjo na frente, e vou ferir seus inimigos, e vou abrir caminho para vocês ir, mas eu não irei com vocês, porque se eu for com vocês, eu vou ferir vocês, porque vocês são um povo teimoso, obstinado. E quando o povo escuta a palavra, o povo geme. E aí ele concluiu dizendo assim, que Moisés olha para o Senhor, ora ao Senhor e diz assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Aleluia. Não, tem muita gente indo sem a presença do Senhor. Saul reinou, e ele teve que se matar na própria espada, porque reinou sem a presença do Senhor. Sabe, eu prefiro não chegar do que chegar sem a presença. Um dia eu estava aqui, a mesa de som era aqui, veio uma mulher pregar aqui, uma missionária. Eu lembro o nome dela, mas não vou falar não. Ela estava aqui pregando, e ela olhou para mim. A irmã Nenê lembra do dia que ela me comentou depois. Ela falou assim: irmão, você aí, Deus tem algo na sua vida, e Deus vai te dar muita riqueza, mas muita riqueza mesmo. E você nunca mais vai pedir emprestado, muito pelo contrário, você vai abençoar muita gente, você vai ser um dispenseiro do Senhor. Aquilo alegrou meu coração. Mas eu fiquei pensando depois. Eu falei, e eu orei a Deus. Eu falei assim: irmão, você anulou a bênção? Não, eu creio na bênção. Só que eu disse assim: Senhor, eu creio na palavra dela, liberada. Eu creio. Porque a profecia liberada, eu posso questionar. Quem Deus usa, Ele usa quem Ele quiser. Mas o que é falado, eu posso questionar. Porque às vezes o homem se empolga e fala demais. E ela disse isso, e eu falei: Senhor, eu creio que isso é do Senhor. Mas se isso entrar na minha vida e mudar o meu coração, eu não quero. Porque, irmão, eu prefiro morrer comendo arroz e feijão, mas ir para o céu, do que ter uma vida abastada e perder a presença do Senhor. Prefiro pagar empréstimo do que dar emprestado e perder a presença do Senhor. Porque se tem uma coisa que corrompe o ser humano, é o danado do dinheiro. E eu não sei se eu anulei, o Senhor conhece meu coração. E eu acredito muito que eu não mudaria o meu caráter, mesmo não tendo dinheiro. Acredito muito. Mas se for mudar, eu não quero. Eu abro mão. Saul, quando ungiram ele não ligou para a presença, ele ligou para a posição. Eu sou agora o rei de Israel. Eu sou agora o escolhido do Senhor. E reinou sem a presença, e perdeu a presença do Senhor, e perdeu a própria vida. Davi, no capítulo 6, eu vou buscar a arca da aliança, porque eu não vou reinar sem a presença de Deus. Vamos tentar no texto aqui, senão eu vou perder a hora. Davi, olha o que Davi fez aqui no texto que nós lemos. Puseram, versículo 3, puseram a arca de Deus em um carro novo. Quem é que mandou a arca de volta no carro novo? Eu citei 2 vezes aqui e enfatizei: os filisteus. Os filisteus colocaram a arca em um carro novo, com 2 vacas que ainda não tinha sido puxada, não havia puxado carroça. Davi pega os moldes do povo do mundo, do povo pagão, e aplica para trazer a arca da aliança. E a Bíblia diz assim, que a arca sai da casa de Obed-edom. Os filhos de Abinadab, os filhos dele como sacerdote, vêm conduzindo a arca. E a arca está vindo e está funcionando. E não é porque está funcionando que Deus está no negócio. Tem muita coisa que funciona, mas Deus não está no negócio. Tem muita coisa dando certo, mas Deus não está no negócio.
A Bíblia narra que Davi estava celebrando, jubilando com instrumentos e cantando e dançando. A narrativa diz assim que ele saltava de alegria, porque a arca está chegando e está dando certo. Só que os moldes, os moldes do mundo. Irmão, você é santo. Igreja, você é santa. Você foi chamado do mundo. E os moldes do mundo não se aplicam mais sobre a sua vida. Irmão, mas dá certo essa estratégia para crescimento da igreja. Deu certo lá naquela empresa. Eu vou aplicar na igreja. Deu certo naquele personagem que dá palestra. Eu vou aplicar na igreja. Não, a igreja não precisa de molde, de estratégia. A igreja precisa da presença de Deus. Aleluia. Não dá para substituir a presença por estratégia. Não dá para substituir a presença por moldes mundanos. Aleluia. Davi está trazendo a arca. No versículo 5, Davi e todo Israel festeja perante o Senhor com toda sorte de instrumento, com instrumentos de madeira, com também harpa, saltério, com tamborins, com símbolos, e Davi pulava, e Davi festejava, porque a arca estava chegando no lugar de destino. Irmãos, se tivesse que dar um tema para essa mensagem, eu diria assim, os fins não justificam os meios. Sabe o que é isso? Eu quero fazer algo bom para você, mas para fazer algo bom para você, eu vou prejudicar alguém. Mas o meu objetivo é abençoar ele. Só que eu prejudiquei você. Não justifica. De boas intenções o mundo está cheio. Aleluia. Deus não está preocupado com pessoas com boas intenções. Deus está preocupado com pessoas que o adoram de verdade. Quando Saul traz de volta lá o rei vivo, e os gados vivos ali, os camelos, os animais, os bezerros, Saul chega para ele e fala assim: que mugido de bezerro é esse? Ele fala assim: nós trouxemos para sacrificar o Senhor. E Samuel fala assim: o que Deus prefere? Sacrifício ou obediência? Não adianta eu ofertar ao Senhor, uma vez que eu desobedeci à vontade dEle. Eu conheço a verdade. E tem muita gente enganada, achando que uma oferta, um jejum, um período de oração, um sacrifício vai aplacar Deus, sabendo Deus que eu sei da verdade. Ninguém engana Deus, irmão. Vamos voltar para a realidade. Nós somos sacerdócio real, o povo eleito, a nação santa, o povo escolhido. Nós temos a presença do Senhor dentro de nós. Nós somos a verdadeira arca da aliança hoje. Sabe, a presença está aqui dentro. E como é que eu engano quem está aqui dentro de mim? É dar murro em ponta de faca. Aleluia. Precisamos entender quem é Deus e quem somos nós. Davi traz a arca da aliança em um carro novo. Versículo 6. Chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão na arca de Deus e pegou nela, porque os bois deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por sua imprudência, e morreu diante da arca do Senhor. Sabe quem é Uzá? O filho de Abinadab. Pelo menos 20 anos a arca ficou na casa dele. 20 anos. Andando e vendo a arca todo dia. Não tem explicação nenhuma para essa. A única explicação que eu tenho é que ele se acostumou com a presença. E horrível coisa para nós é se acostumar com Deus. Eu falei para o irmão João ali fora. Falei: João, eu estou tremendo. Ele falou: mas você treme ainda? Eu tremo. Por quê? Porque é a presença de Deus. Eu estou tremendo por quê? Porque é a palavra de Deus. Estou tremendo por quê? Porque é a noiva do Senhor. Eu preciso ser reverente. Eu preciso ter temor.
não é subir num altar e vomitar qualquer coisa. Porque se eu falar algo aqui e essa palavra te levar para o inferno, a espada do Senhor vai cortar aqui. A minha palavra tem que ser edificante. Ainda que exortativa, ela tem que trazer consolo e edificação. Ele foi irreverente e tocou na arca da aliança, acostumado com ela. Deus feriu ele diante de todo mundo. E quando Deus fere Uzá, ele morre ali. A Bíblia diz assim que o temor se acendeu no coração de Davi. Aleluia. A intenção de Davi era boa, mas faltou temor. Porque se o temor veio, é porque não tinha. Ele até não entendeu o que era a arca da aliança. 20 anos na casa de Abinadab. Quando a arca fere Uzá, Davi deixa a arca na casa de Obed-edom. E Davi volta. E desiste do seu objetivo de levar a arca para Israel. A Bíblia diz assim que 3 meses a arca na casa de Obed-edom. Deus mudou a vida dele e a história dele. 3 meses Deus fez na vida de Obed-edom o que não fez na casa de Abinadab por 20 anos. Tem explicação para isso? Não. Como é que 3 meses vale mais do que 20? Sabe o que eu entendo, irmão? É que não adianta eu estar na presença. Não adianta eu vir para a igreja 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos e não entender o que é a presença do Senhor. Não adianta eu vir para a igreja e não me entregar aos princípios do Senhor. Não adianta eu vir para a igreja e viver uma vida dúbia. Aqui eu sou crente, mas lá fora eu sou quente. Não adianta. Não adianta eu estar aqui e chorar aqui na frente emocionado e lá fora pagodear. Aleluia. Ah, 3 meses, Deus mudou a casa, a vida e a história de Obed-edom. Davi fica sabendo que nesse período Deus mudou a casa de Obed-edom. E aí eu imagino que Davi vai lá nas instruções de Moisés para saber como vai trazer a arca da aliança de volta. E ele sobe para buscar a arca. Só que agora ele não sobe com bois, com vacas, com animais. Ele sobe com os levitas. Ele sobe com os sacerdotes. E a Bíblia narra aqui: colocaram a arca da aliança nas costas dos levitas. E eles trazem a arca da aliança. Versículo 12. Então avisaram Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. E foi Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, para a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando levavam a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e camelos ao Senhor. Irmão, 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, paravam, sacrificavam ao Senhor, davam mais 6 passos, paravam, sacrificavam ao Senhor. Não vai demorar para chegar. Há historiadores que dizem assim que a arca pesava em média 200 quilos. Imagina, parando, vindo, parando, 200 quilos nas costas, trazendo a arca, a presença do Senhor. Aleluia, parece um peso, não parece? Não parece um peso? Mas você carrega a presença, que parece um peso, para dar refrigério para alguém. Você carrega a arca, a presença, para alguém não carregar peso. Sabe, o dia que a presença do Senhor para você se tornar um peso, acabou o seu ministério. Porque não pode ser um peso, tem que ser um privilégio. Porque eu carrego a arca para você não ter peso. Eu carrego a arca
para você ter vida. Eu carrego a arca para você ter cura. Eu carrego a arca para você ser abençoado. E a presença cuida de mim. A presença me satisfaz. A presença me supre. Eu não quero que pessoas cuidem de mim, eu quero que Deus cuide de mim. Alguém falou assim: nossa, a igreja tem que ter empresários. Amém, tem que ter empresários. Porque a igreja, a construção precisa de pessoas. Sim. Mas eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Aleluia. Eu não posso trocar aquilo que é invisível por aquilo que é palpável, perecível, aquilo que a traça corrói, que o ferrugem corrói, que o ladrão rouba, que a traça come. Aonde está o seu coração? Está na presença? Se estiver na presença, você vai adorar diferente. Se estiver na presença, você vai servir diferente. A arca era pesada aos ombros, mas o privilégio era muito maior. Aleluia. Eu não vou mais orar por aquela pessoa porque ela só dá trabalho. Já está me incomodando, irmão. A arca pesou. A presença está pesada. Eu não aguento mais ouvir falar de igreja. A presença está pesada. Eu não aguento mais ver gente. A presença está pesada. Não pode ser um peso, irmão, tem que ser um privilégio. Aleluia. Nós falamos nem foi com um casal, foi com uma pessoa, esse tempo atrás aí, foi lá em casa, a gente conversou, aconselhou, e a pessoa reatou o casamento, e está uma bênção. Sabe, e aí eu olho para aquele casal hoje, eu falo: Senhor, eu vou carregar a arca o resto da vida. Eu vou carregar a presença o resto da vida, porque não tem dinheiro que pague. Você vê alguém ser abençoado através da sua vida. Não tem, irmão. E você ainda acha que a arca está pesando, que a presença está pesada. Aleluia. Sabe o que eu e você precisa? É da presença do Senhor. Se coloque de pé. Aleluia. 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 Davi, no começo do seu ministério, do seu reinado, ele deseja a presença do Senhor que não estava no meio dele. Feche seus olhos um instante. Aonde está a arca da aliança? Ou seja, aonde está a presença do Senhor, irmão? Aonde está aquela presença que traz cura? Aonde está aquela presença que traz refrigério? Aonde está aquela presença que não deixa você olhar para as circunstâncias? Aonde está aquela presença que não deixa você olhar para as possibilidades? Ô irmão, faz tempo que eu não sinto isso. Faz tempo que a presença de Deus não flui mais da minha vida. Aleluia. Faz tempo que eu não falo mais em línguas estranhas, que eu não sinto mais o fluir do teu Espírito. Aleluia. Eu sei, você está machucado, você está machucada. Eu sei, a vida às vezes bate na gente, sabe, as circunstâncias às vezes nos agride e nos fere. Eu sei, sabe, tem família que sofre enfermidades. Esse dia atrás alguém olhou e falou assim: ei irmão, hein, tudo quanto é enfermidade na sua casa aparece. Irmão, o importante não é estar em casa ou não estar em casa. O importante é como eu passo por elas. Sabe, o vento pode até bater, mas ele vai passar e eu vou estar de pé. Aleluia. Sabe, tem vento que derruba qualquer um. Eu estou criando casca. Eu estou sendo fortalecido. Você está machucado? Você está machucado e a presença não flui mais? Eu quero orar por você. Eu nem vou pedir para você vir aqui na frente.
Mas eu quero que você ore comigo. Sabe por que o Senhor disse para mim: o povo precisa da minha presença. Se ele tiver a minha presença, tudo muda. Se ele tiver a minha presença, a enfermidade vai embora, a circunstância muda, o casamento é avivado, a vida financeira é avivada. 3 meses, a presença de Deus mudou a história de uma família. Ô irmão, a arca da aliança não está mais externa, a presença não está mais numa arca. Jesus, ele rasgou o véu, não há mais separação entre nós e Deus. Você pode entrar com ousadia, você pode entrar na presença do Senhor. Aleluia. Ore comigo. Você é a arca. E a Bíblia diz assim, que Jesus, no dia em que ele foi assunto ao céu, ele falou assim: eu estou indo ao Pai, mas eu não vou vos deixar órfão. Enviarei para vocês o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador que estará com vocês todos os dias, até a consumação do século. Se ele disse isso, irmão, a presença tem que estar dentro de nós. As pessoas precisam enxergar a diferença que há em nós. Pai querido, ore comigo. Senhor, o Senhor é fiel com a tua palavra, e o Senhor vela para a tua palavra, para que ela se cumpra, para que ela produza aquilo para qual ela foi designada, Senhor. E o que nós carecemos nesta noite é a tua presença, Pai. É a presença do teu Espírito Santo, é o fluir da tua presença. Aleluia. Que o Senhor manifeste, Pai, e avive corações, porque nós não queremos andar, viver, caminhar, Senhor, sem a tua presença, Pai. Tira de nós o ministério, tira de nós o chamado, tira de nós qualquer coisa, mas não tire de nós a tua santa presença. Aleluia. Aviva a tua presença, Pai, em nossos corações. Aviva a tua presença, Pai, em nossos corações.